Para. Antes de assistir esse corte que tá muito potente, já se inscreveu no canal? Não? Então se inscreve aí para não perder nenhum conteúdo do canal mais potente e periférico do Brasil, certo? Acompanha o corte aí, família. É assim, eu estava fazendo faculdade de História, conheci um rapaz, e aí nessa situação eu fui convidado para que eu pudesse ir até uma redação, e aí a gente falou, olha, eles falaram, quero que você seja o nosso jornalista, porque você é músico, você tem uma visão bacana, e aí eu quero que você comece a interagir com a gente. E aí ele me credenciou como jornalista. Mais para frente, eu fui fazer faculdade de comunicação, com ênfase rádio, TV, vídeo e internet. E aí tudo engloba, né? Porque você acaba andando tanto com jornalista e depois você já tem aquela disciplina de como você faz com material, como você faz roteiro, como você vai fazer no dia a dia de um jornalista, que aquilo foi acabando surgindo de uma forma muito fácil. Então, nessa sua trajetória, então vamos começar falando dessa sua trajetória como artista, porque pelo que entendi você já era artista antes mesmo de se tornar jornalista. A música sempre esteve no sangue, sempre. Né? Tem um primo que ele tocou naquele grupo chamado Redenção. Para os mais velhinhos vão lembrar daquela música, né? Lê, 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 lá, 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 essa menina tá querendo namorar, e por aí vai. E aí meu primo, ele fazia parte desse grupo. Hoje em dia ele trabalha lá na loja, né, do Redenção. E, enfim, assim, na família sempre houve alguém de cada lar que tocasse ou cantava, né? Então eu canto, toco violão, bateria e contrabaixo. O meu primo canta. Tem um que toca cavaco também pelas escolas de samba da vida. Tem um pessoal de Ubatuba que tocam violão, tocam vários instrumentos também. E eles têm umas vozes maravilhosas. Nossa, que legal. E você, King, você nasceu na Zona Sul de São Paulo e foi criado no Jardim Ângela. A gente fala Jardim Ângela pela situação do complexo e para que as pessoas se situem. A referência, né? Referência, exatamente. Eu cresci ali no Parque Figueira Grande, né? Os meus pais chegaram lá num período que as ruas eram de terra. Até um documentário que eu fiz falando ao meu respeito, né? Foi uma biografia que a gente desenvolveu. Eu falo o que aconteceu naquele período, porque ainda tinha um índice de criminalidade que não existia tanto, mas já existia várias chacinas. Né? E antigamente, assim, meu pai falava que as pessoas andavam com a carteira de trabalho para comprovar que era trabalhador, que não era qualquer pessoa. Então, dentro dessa situação, aí eu vou crescendo, vou conhecendo o pessoal, tal, mas eu cresci. Eu posso dizer que eu sou cria do Parque Figueira Grande. Parque Figueira Grande, que é um pouquinho antes, né, do Jardim Ângela. Isso, um pouquinho antes. Ali perto do Vaz Lima, ali na região do Boimirim. Antes ainda? Fica entre a Piraporinha e o Vaz Lima. Sim, lembrei. Perto agora daquela ponte Marisa Letícia. Eu me escondia por ali, pegava a esquerda ali e sumia. E como foi sua vivência ali na região? A minha vivência assim, como todo jovem periférico, toda a periferia você vai encontrar as mesmas reflexões. Pessoas envolvidas com drogas, álcool, pessoas envolvidas com crime, e aí cada um faz sua escolha. Eu agradeço muito a Deus pela vida de um pastor que ele falava a respeito de ser homem, não falava nem a respeito de religião. E esse camarada, ele conseguiu conversar comigo e trouxe uma mentalidade bacana. Falou, olha, você precisa sair e conhecer o mundo da ponte para lá. Você precisa conhecer outros universos, né? E hoje, como educador, é isso que eu tento levar para os meus alunos. Porque muitas vezes não é aguçado essa sensação de você precisar avançar a ponte. Saber que existe um mundo mais para frente. Saber que existem outras culturas, né? Então, por incentivo desse pastor, hoje eu tento trazer ali aqueles com quem eu convivo para que entenda que é possível vencer, é possível sair, é possível ter outros pensamentos, né? Então, esse pastor meio que te inspirou a sair um pouquinho e um pouquinho mais longe, né? Sim. E aí, vamos falar então de sair, né? Você saiu ali da ponte para lá, mas aí também... Foi bem para lá, bem para lá, porque depois você morou fora por 3 anos, você morou em Portugal. Exato. Aí fala para mim um pouquinho assim, como foi sua vivência em Portugal? Você foi por causa do audiovisual ou foi um misto de fatores, né? Surgiu essa oportunidade para trabalhar com audiovisual, principalmente na parte do jornalismo. E lá eu fazia cobertura para shows de brasileiros que iam tocar lá.
Até porque, se os brasileiros fossem, se gostassem do fado, seria algo interessante. Mas eu acredito que a maioria, o único fado que conhece é a Fafá de Belém, que é uma brasileira que canta fado. Porque os demais não têm essa situação. Mas o que eu costumo dizer também na parte musical infelizmente, a cultura musical ela só chega a alguns ritmos em alguns lugares. Parece que eles se limitam a permitir que a população conheça outros ritmos. Fado é um bom ritmo, né? A gente costuma falar que aqui nós temos a nossa sofrência, né? O fado é uma sofrência portuguesa, mas que infelizmente nem todos gostam. Então, eu só fazia coberturas e shows de grupos brasileiros, né? Então, eu cheguei a fazer show do Rapa, show do Emicida, até shows evangélicos eu fiz do Diante do Trono, do Lázaro. Tem um grupo também chamado Real Song, que eu fui em Lisboa fazer essa cobertura. Enfim, rodei bastante nessa área, promovendo assim essa cultura brasileira no exterior. E aí, curtiu esse corte? Não se esquece de dar o like e ativar o sininho, porque na moral, família, não custa nada e fortalece muito o nosso corre. Ajuda o YouTube a entender que o nosso conteúdo é relevante, certo? Até a próxima.